Esse é Rodrigo Duterte. Rodrigo é o ex-presidente das Filipinas que foi preso pelo TPI, hoje Tribunal Penal Internacional. E antes de começar a explicar a história dessa prisão no TPI, eu queria dar um alerta que não é muito simpático, mas eu acho necessário falar. Toda vez que a gente fala de alguma prisão no TPI, eu uso uma galera que tenta desvalorizar tribunais internacionais falando assim: ah, mas o TPI só prende sul global. Ah, assim é mole. Essas pessoas ignoram completamente que existem mandatos ativos do TPI contra Netanyahu e contra, por exemplo, Putin. Elas preferem negar a importância desse tribunal. E também quando elas falam isso, elas fazem uma coisa muito séria. Elas desvalorizam as vítimas do sul global. E quando você menospreza uma prisão do TPI porque a pessoa que foi presa é do sul global, você também está menosprezando as vítimas. Você está dizendo que, gente, são vítimas do sul global. E o TPI foi criado também porque acontece muita atrocidade no sul global e que não era captada pelas outras cortes e pela Corte Internacional de Justiça porque não eram crimes do Estado e sim figuras utilizando o Estado. Ou seja, essas pessoas precisavam ser presas e condenadas. A gente não pode esquecer o genocídio bósnio e também o genocídio de Ruanda. Mas voltando à questão do Rodrigo Duterte, vamos ver por que é tão importante essa prisão dele. Ele foi preso hoje é dia 11 de março, desculpa, falha minha, e ele foi preso hoje depois de um longo processo. Ele ainda vai responder, ele vai ser julgado, mas o processo, a investigação do TPI começou em 2018. Esse cara, quando chegou no poder, ele veio com uma política antidrogas, ele tinha um discurso de que ia mudar tudo, antissistema, um discurso muito parecido com o que a gente ouve em algumas lideranças, principalmente aqui na América Latina. E o discurso dele de tolerância zero contra as drogas é um discurso muito, para mim é um discurso idêntico, nem parecido ao discurso do Noboa no Equador e ao discurso do Bukele em El Salvador. E sim, eu sei que tem muita gente que é a favor desses discursos, porque essas pessoas acham que a política de tolerância zero nunca vai chegar nelas, porque elas são honestas. E aí não vai chegar. Mas, na verdade, normalmente, quem é a favor desses discursos não é porque elas são honestas, mas porque elas fazem parte de classes sociais, classe média alta, classe média, ou são pessoas ricas e que sabem que a fúria do Estado não vai chegar nelas, porque, normalmente, esse tipo de políticas de tolerância zero chega em pessoas pobres. E foi o que aconteceu nas Filipinas. Os números mostram que, mais ou menos, tiveram 30 mil execuções nas Filipinas. Esses números ainda estão muito baixos para o número real. A gente está falando de execuções, da maioria de jovens pobres que não tiveram sequer nenhum direito de questionar as suas prisões ou de ter um julgamento digno, porque essas pessoas foram executadas sumariamente em nome de uma política antidrogas. Ou seja, foi cometido crime contra a humanidade. E a gente tem que dar importância, sim, quando a gente vê uma prisão dessa magnitude, porque a gente tem tido líderes autoritários e totalitários que têm vendido para a população civil que vale a pena abrirem mão dos seus direitos civis em nome de uma pseudo-paz. Não existe paz quando existe política de tolerância zero. O que existe é medo. A população civil fica com medo, inclusive, de sair na rua. No caso no Equador, o Noboa, inclusive, pode perder a eleição, que vai ter segundo turno agora em abril, exatamente por essa política de tolerância zero, que é muito violenta e muita gente está começando a ficar com o pé atrás, tipo, peraí, por que meus direitos civis não estão sendo respeitados? No caso de El Salvador, a política de tolerância zero dele tem prendido vários e vários inocentes com muitas denúncias internacionais, denúncias graves. Então, quando o TPI prende uma figura dessa, na verdade ele está mostrando que sim, ainda existe algum órgão internacional que tenta manter minimamente a ordem, o respeito aos direitos civis e aos direitos humanos. E aí você pode me fazer aquela pergunta: ah, mas Bia, provavelmente era um político que estava no ostracismo. Tava não. Porque a vice-presidente do país nada mais é do que a filha dele. A vice-presidente da Filipinas, a Sara, é filha do Rodrigo. Além disso, ela provavelmente deve ser a principal candidata à presidência da Filipinas em 2028. Então a gente está falando de pessoas que são ligadas a castas de poder, que achavam que nunca iam ser tocadas, nunca ser pegas e que estão sendo pegas. E é muito importante a gente deixar uma coisa clara: crimes contra a humanidade são seríssimos, não importa a justificativa, não importa se você acha que não, são bandidos, são seres humanos e você só pode afirmar que alguém é um criminoso depois de passar por um longo processo judicial. E quando você normaliza esse tipo de governo que mata aqueles que eles consideram inferiores, você está num lugar na história muito perigoso. Então, sim, a prisão desse senhor é muito importante para o fortalecimento de tribunais internacionais como o TPI, mas também para o fortalecimento da ideia de que direitos civis são sim importantes no momento que a gente está vivendo muito ruim do mundo.